Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, o Refúgio do Investidor. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre como você pode receber aluguéis mensalmente sem ter um imóvel físico alugado. Ah, Gabriel, mas como assim eu posso ganhar aluguéis mensalmente sem ter um imóvel? Olha, tem uma opção na Bolsa de Valores chamada fundos imobiliários, que você consegue comprar cotas de fundos imobiliários e você pode ganhar mensalmente aluguéis. Você deve estar pensando, Isso é muito bom para ser verdade. ou você pode pensar que é golpe, é pirâmide financeira. Mas eu te digo que não é nada disso e que tem muitos bons investidores hoje em dia que estão ganhando dinheiro com isso. Portanto, pegue suas malas e venha para o refúgio. Como primeiro passo do nosso vídeo, eu vou te explicar sobre o que são os fundos imobiliários. Pensa comigo, pensa num baú gigante, um baú assim meio velho, ou pensa no baú que tinha talvez na casa dos seus avós. E agora imagine que tem um grupo grande de pessoas que colocam dinheiro dentro daquele baú. Então vai acumulando um grande capital ali dentro e o dono do baú resolve pegar esse dinheiro e investir em fundos imobiliários. O fundo imobiliário pega o dinheiro que foi colocado dentro do baú e investe em coisas do setor imobiliário. Quando os aluguéis são pagos ao fundo imobiliário, o fundo imobiliário paga a quem investiu. Isso é basicamente um fundo imobiliário. Ou, caso você não tenha entendido, um fundo imobiliário, ele é uma grande corporação que pega o dinheiro dos investidores e investe em aplicações do setor imobiliário. Isso é basicamente um fundo imobiliário. Continuando o nosso vídeo, agora eu vou falar sobre os tipos de fundos imobiliários. O primeiro tipo de fundo imobiliário que eu separei é o chamado fundo de tijolo. Esse fundo, eu acredito, na verdade esse tipo de fundo... Continuando o nosso vídeo, eu vou falar sobre os tipos de fundos imobiliários. O primeiro fundo que eu separei aqui para vocês é o chamado fundo de tijolo. Eu imagino que esse fundo seja o mais fácil ou um dos mais fáceis de compreender, porque a definição dele já está no nome, tijolo. Ou seja, esse tipo de fundo ele investe em imóveis físicos. Imóveis físicos esses como shoppings, galpões logísticos, lajes corporativas, entre outros. Pegando o exemplo, por exemplo, da Amazon. A Amazon é uma empresa que vende diversos tipos de produtos, livros, coisas eletrônicas, enfim, um monte de coisas. E é claro que tudo isso não vai ficar armazenado na casa do Jeff Bezos, até porque é muita coisa. Por mais que a casa dele seja grande, aquilo tudo que a Amazon vende não cabe lá. Então o que a Amazon faz? Ela aluga galpões logísticos. São imensos galpões que armazenam coisas. É como se fosse aquele tipo de mercado atacadão. Geralmente sempre um pouco afastado das cidades tem um. Então é como se fosse aquilo. E qual que é a ideia disso? Então a Amazon aluga os galpões logísticos. Geralmente esses galpões logísticos pertencem a um fundo imobiliário. Então o fundo imobiliário ele tem vários galpões logísticos. Então a Amazon paga mensalmente aluguéis para o fundo imobiliário. Mas o fundo imobiliário ele não chega só comprando o negócio, ele precisa de dinheiro. E quem fornece esse dinheiro? Somos nós, os investidores. Nós, chamados cotistas, no caso dos fundos imobiliários. Então o que acontece? Nós investimos dinheiro nos fundos imobiliários e os fundos imobiliários compram coisas no setor imobiliário, sejam shoppings, galpões logísticos ou lajes corporativas. Voltando para o caso da Amazon, o fundo imobiliário compra os galpões logísticos, a Amazon aluga esses galpões, paga o fundo imobiliário e o fundo imobiliário paga os investidores. Vale lembrar que aqui os investidores ganham mais mediante ao tanto que investe. Então, se você investe mais dinheiro em um fundo imobiliário, mais você vai ganhar.
Partindo para o nosso segundo tipo de fundo imobiliário, nós temos os fundos de papel. Os fundos de papel são títulos ligados ao mercado imobiliário e, como você deve imaginar, são opostos aos fundos de tijolo. Enquanto os fundos de tijolo investem em imóveis físicos, os fundos de papel investem em títulos ligados ao mercado imobiliário. Títulos estes que podem ser CRIs que eu digo são certificado de recebíveis imobiliários, ou até mesmo letras hipotecárias. Então esses são alguns exemplos de fundos de papel, que também é uma opção caso você queira investir ou se expor ao mercado imobiliário. A terceira opção, e a última que eu separei, são os chamados fundos híbridos. Como você deve imaginar pelo nome, os fundos híbridos são a mescla entre fundos de papel e fundos de tijolo. Então é aquele tipo de fundo imobiliário que investe nos dois tipos. Não investe somente em um e também não investe somente em outro. Ele investe nos dois. Então esse tipo de fundo, ele tem os dois tipos. Próximo tópico que eu separei aqui para o nosso vídeo são as vantagens dos fundos imobiliários. Eu queria deixar um alerta para a galera que está assistindo o vídeo, que é o seguinte: eu estou falando aqui sobre fundos imobiliários, mas isso não é uma recomendação de investimento. Eu quero que você assista esse vídeo e possa tomar suas próprias decisões sobre aonde alocar o seu capital. E também vale lembrar que essas vantagens fui eu que separei. Então são vantagens que eu acho plausíveis e que você pode totalmente discordar de mim. Mas continuando o vídeo. A primeira vantagem que eu separei é que os fundos imobiliários, eles são isentos de imposto de renda. Ou seja, a cada rendimento mensal que você recebe, você não precisa pagar imposto de renda sobre ele, que é diferente de um imóvel físico, porque no imóvel físico você recebe mensalmente e tem que pagar imposto sobre isso. A segunda vantagem que eu separei é que os fundos imobiliários, eles pagam dividendos todos os meses. Como assim? Os dividendos que eu digo são os aluguéis, ou seja, o fundo imobiliário ele paga todos os meses, que é diferente de algumas ações. Ações, tem algumas que pagam todos os meses, tem algumas que pagam semestralmente, trimestralmente, anualmente. Então, é outra vantagem que eu vejo dos fundos imobiliários. Outra vantagem que eu acho que é uma das que faz eu comprar fundo imobiliário é que o fundo imobiliário ele é acessível. Como assim acessível? Você consegue comprar ele da sua casa. Você não precisa ir lá no Senado, por exemplo, comprar um fundo imobiliário. Você não precisa ir em Wall Street, lá em Nova York, para comprar um fundo imobiliário. Da sua própria casa, você consegue comprar um fundo imobiliário. E vale lembrar que qualquer pessoa física consegue adquirir um fundo imobiliário e às vezes até por menos de R$100. Sabe? Hoje, na Bolsa de Valores, nós temos fundos que são por menos de R$100. Outra coisa que eu separei, outra vantagem que eu separei, é que os fundos imobiliários, eles possuem baixo custo. Ou seja, você consegue comprar parte de um imóvel inteiro por cerca de R$100. Então é algo muito barato se colocado em comparação com um imóvel físico. Um imóvel físico hoje, para você alugar assim, geralmente bom que você receba R$1.000 por mês, vamos dizer assim, custa entre 100 e 150 mil reais. Eu não tenho certeza, mas eu acho que é isso. Então é algo muito caro e nem todo mundo consegue comprar um imóvel físico para alugar, para ter renda todos os meses. Mas os fundos imobiliários, eles fornecem isso aos investidores. A penúltima vantagem que eu separei é que os fundos imobiliários, eles possuem menos burocracia. Geralmente, em um imóvel físico, para você alugar, você precisa de contrato, você precisa de um advogado, você precisa ir em cartório, então é uma chatice. Isso acaba tomando muito do seu tempo e também acaba te desgastando fisicamente e mentalmente. Já essa questão de papelada, de burocracia, você investindo em fundo imobiliário não vai ter isso, porque quem geralmente cuida disso é o gestor do fundo e não o investidor. O investidor aloca dinheiro
e depois recebe. É basicamente isso que faz o investidor. E por último, a última vantagem que eu separei é que os fundos imobiliários possuem alta liquidez. Como assim? Vamos supor que eu comprei uma cota de um fundo imobiliário e eu não quero mais ele. Então eu vou lá no home broker da minha corretora de valores. Home broker, para quem não sabe, é onde eu posso comprar e vender ativos na bolsa de valores. Então eu vou lá no meu home broker, pego a minha cota que eu não quero mais e executo uma ordem de venda. Geralmente isso acontece em questão de segundos, porque é um mercado líquido. Tem gente comprando e tem gente vendendo ao mesmo tempo. Agora você pega um imóvel físico, por exemplo, é muito difícil você vender numa velocidade dessa. Geralmente você não consegue vender botar à venda um imóvel hoje e já ter vendido no outro dia. Geralmente imóveis demoram meses até anos para serem vendidos. Essa é uma das vantagens dos fundos imobiliários. Partindo para o nosso próximo tópico, que é sobre a remuneração do investidor. Como ela funciona? O investidor que investe em fundos imobiliários, ele é remunerado pelos fundos através das cotas. Cotas são partes dos fundos imobiliários. Então, quanto mais cotas você tiver, mais dinheiro você vai ganhar mensalmente. O que eu quero dizer com isso? Quanto mais dinheiro você aloca em um fundo imobiliário, mais você vai receber dinheiro. Entendeu? Entendido isso, nós podemos ir para o nosso último tópico do nosso vídeo. Chegando no final do vídeo, eu vou falar, tenho algumas considerações para dar. Que é o que? Como eu disse antes, os fundos imobiliários são acessíveis. Então eu posso comprar pela Bolsa de Valores. Mas como eu acesso a Bolsa de Valores? Eu posso acessar por uma corretora de valores. Corretoras essas, por exemplo, Rico, XP Investimentos, Clear, e a gente tem várias outras no mercado. Outra coisa, os fundos imobiliários, dependendo do quanto você tem, eles podem garantir a sua independência financeira. Ou seja, os fundos imobiliários, você pode receber mensalmente aquilo que você paga as suas dívidas. Então, por exemplo, vamos supor que eu tenho um gasto mensal de R$1.000. Dependendo do quanto você investe em um fundo imobiliário, ele pode te pagar isso e até mais. Então, você pode dizer que tem sua independência financeira quando os seus rendimentos são maiores do que os seus gastos. Então, os fundos imobiliários, eles permitem isso, ou seja, eles permitem te dar uma renda passiva. Uma renda passiva é aquele tipo de renda que você ganha sem trabalhar ativamente. Vale lembrar que nós temos dois tipos de renda, a renda ativa e a renda passiva. A renda ativa é aquela que você tem que ir para o trabalho, executar trabalho manual às vezes. Já a renda passiva é aquela que você deixa o seu dinheiro rendendo e vai recebendo sem fazer quase nada. Então é como ganhar dinheiro sem fazer nada. Isso é maravilhoso. Isso os fundos imobiliários permitem ao investidor. Por fim, chegamos ao final do vídeo. Eu espero que você tenha gostado e eu te agradeço imensamente por estar aqui até o final. Muito obrigado por tudo e até o próximo vídeo.